Bom dia, a paz do Senhor a todos, uma excelente. Já estamos quase no final de semana aí. Hoje é quinta-feira e nós estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor Jesus. Um excelente dia a todos. Meus queridos, sabemos que os dias são maus e cada dia que passa nós temos uma surpresa. Tivemos um culto lindo ontem, graças a Deus. Deus tem se feito presente ali na cidade de Canitar. Não estou fazendo marketing não, é só para testemunhar. Eu sei que na tua igreja, onde você vai também, onde a palavra é pregada, onde existe realmente o verdadeiro amor entre os irmãos, a manifestação do Espírito Santo, ela é eminente. Mas ali eu quero dar testemunho daquilo que eu estou vivendo, daquilo que nós estamos vivendo ali na cidade de Canitar, onde nós temos ali uma grande família e Deus tem enviado pessoas maravilhosas, pessoas que não têm preço, o valor delas é incalculável, e fazendo parte dessa grande família ali na cidade de Canitar, onde eu sou muito grato a Deus e aonde Deus tem me colocado por meio desse grande ministério que eu faço parte, que represento, que é o Ministério de Madureira, aqui na cidade de Ourinhos, presidida pelo pastor Marcos Moreira, e eu estou ali como pastor na cidade de Canitar, uma das nossas congregações, e com muito orgulho, muita honra, porque o Senhor me escolheu e me colocou ali, naquele grande trabalho. Eu sempre digo o seguinte, já estou aí com 61 anos, e eu me vejo já nos últimos anos da minha caminhada ministerial. E a cidade de Canitar, ela é uma das grandes cidades, não é uma grande cidade, é uma pequena cidade, na verdade, ela seria como se fosse um bairro da cidade de Ourinhos. Mas já passamos aí por muitas outras cidades, outros templos que a gente pastoreou, grandes até. Mas eu tenho esse período da minha vida ministerial como se fosse o melhor vinho. A festa iniciou, fomos servidos com vinho, e aí acaba-se o vinho, e Jesus transforma água e vinho. E nós vemos ali que o mestre Sala, o mestre que coordenava a questão do vinho, ele fala, como que pode vocês, não é? Normalmente é servido o melhor vinho, depois que o povo está cheio, é servido o vinho pior. E aqui foi ao contrário, foi servido um vinho de baixa qualidade e agora um vinho de tão alta qualidade servido no final da festa. Eu estou vivendo esse momento, vivendo a melhor parte da festa, aonde Deus tem me colocado. Mas esse assunto é um assunto meu, onde estou testemunhando para você a alegria do meu coração em fazer parte desse povo que vai subir para o céu. Mas o que mais me chama a atenção e me preocupa, inclusive ontem nós estávamos falando isso, é a questão da perseverança. Hoje a perseverança ela está colocada em xeque-mate. A perseverança está sendo tomada como algo raro, porque o povo não está perseverando. E tudo bem, nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, e o capítulo 12, versículo 1 ao 11 da Epístola aos Hebreus chama a atenção dos crentes a observar a perseverança e a fé, e dá como exemplo os heróis da fé mencionados. Ali eles mencionam dos heróis da fé, motivando-nos também a perseverar. Colocamos que a nossa fé é que nos leva a testemunhar que Jesus Cristo se fez carne, que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele subiu ao céu e que um dia Ele vai voltar. Crer no arrebatamento, crer no juízo final,
Isso é um fato, até porque é bíblico e a Bíblia é incontestável. Então, primeiro, a Bíblia é um pilar fundamental na fé cristã. Ela é a palavra inspirada por Deus. Então não tem como outro meio de nós nos termos como plataforma, como pilar, a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso que nós precisamos pregar a Bíblia no seu evangelho genuíno. É por isso que nós devemos ser fiel também à Bíblia. Porque se nós somos fiel à Bíblia, nós somos fiéis à palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, ela foi escrita por homens, como algumas pessoas dizem, mas foi escrita por homem. É óbvio, irmãos, que tem que ser, foi escrita por homem. Porém, esses homens foram inspirados, ou seja, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia é que nos mostra como nós seremos libertos. E a única forma de nós nos libertar é por Cristo Jesus. Ser liberto por Cristo significa ter sido salvo da escravidão do pecado. Ser liberto da escravidão do pecado e da condenação, para viver uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo. Então, quando se fala que nós somos libertos por Cristo, significa que nós somos libertos da escravidão do pecado e da condenação. Se você é liberto da escravidão do pecado, você já não age mais como um homem carnal. Aí você vai entender o que é ser liberto. Quando nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não manda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aí nós vemos Gálatas capítulo 5, acho que a partir do versículo 16, que diz: as obras, que mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. A obras da carne é ligada às coisas deste mundo, que é o adultério, a fornicação, a mentira, o falso testemunho, o ódio, a intolerância, a mentira. São todas as obras da carne. E quando nós vemos o fruto do Espírito, nós vemos lá bondade, mansidão, temperança. E a Bíblia fala que a carne se opõe contra o que é espiritual, porque a carne não quer que você faça o que o Espírito manda você fazer, e o Espírito não quer que você faça o que a carne manda você fazer. Se você age pela sua carne, você é escravo do pecado, é escravo do homem carnal, do homem caído. Mas quando nós somos uma nova criatura, que recebemos Cristo como Senhor, nós passamos a nascer de novo. Algumas pessoas dizem que Deus recicla o homem. Deus não recicla pecado, Deus nos liberta do pecado. Se fosse assim, Deus nos reciclava. Ele não diz isso. Ele diz que nós devemos nascer de novo. Nascer de novo é morrer realmente para o pecado, morrer para o mundo, se libertar das correntes da carne. Quando diz não dê lugar ao diabo, na verdade, quando diz isto, não está dizendo não dê lugar a Satanás agir na tua vida. Ele está dizendo não dê lugar às suas vontades carnais, que é justamente aí que o diabo trabalha, nas suas vontades carnais. Mas dê lugar à obra do Espírito Santo na tua vida. É aí que você vai entender que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu não ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito de Deus.
na minha vida. É Ele quem vai me ordenar, é Ele quem vai me guiar. A partir deste momento, eu crio uma resistência à vontade da carne e começo a usufruir do fruto do Espírito. Agora, não sendo mais eu quem vivo, não sou eu que comando a minha vida, mas é Cristo que comanda a minha vida por meio do Espírito Santo de Deus. E essa libertação, então, é da escravidão do pecado. A nossa esperança é o céu. E o que liberta o homem? O que vai libertar o homem de toda essa corrente maligna que nos aprisiona às vontades da carne, a este mundo cujo qual nós não pertencemos? Aquele que está em Cristo já não pertence a este mundo. Eu posso ser escravo do pecado dentro da igreja? Algumas pessoas me perguntam isso. Mas eu estou na igreja. Mas de repente você é escravo indo à igreja, indo aos cultos. A resposta é sim. Primeiro, a mentira, o engano, ela nos escraviza. E tem muitos pastores, muitas igrejas que estão usufruindo de um falso evangelho para segurar você na igreja, para deixar você feliz, para que você não fique triste, para que você não deixe de contribuir. E começa a criar um evangelho de amor, um amor sem justiça, um amor inconsequente. E você passa a não ser liberto, mas agora a viver numa libertinagem. Sim, a mentira e o engano nos escraviza. Então, o que vai me libertar realmente? A verdade que liberta. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. Existem pessoas que são escravos ao engano, com profecias, falso evangelho, falsos profetas e etc. O verdadeiro evangelho é a boa nova de salvação, que Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, oferecendo salvação pela graça e não por mérito ou obras humanas. Nós não somos merecedor. Então eu venho dizer, a graça foi revelada a nós. A graça é Jesus Cristo. Mas o que é a graça realmente? Que graça é essa? A graça é um favor imerecido. Em outras palavras, a graça é uma nova oportunidade. É uma segunda chance que nós estamos tendo. Quando nós caímos desde o Éden, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Tiraram a glória de nós. Nós agora somos carne ligada à matéria, simplesmente à matéria. Foi cortado o elo espiritual. Nós não temos mais condições de chegarmos a Deus. Fomos condenados a uma condenação eterna, aonde agora pelo engano, pelo pecado, nós somos sentenciados à morte. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é a graça? A graça é uma nova chance, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo seu sacrifício vicário. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados e as nossas culpas. E ele vai e paga tudo aquilo que nós não conseguiríamos pagar. E por meio dele, eu tendo ele como o único Senhor da minha vida, como o único Deus da minha vida, como meu mediador, ele responde por mim diante de Deus, se eu o aceitá-lo, guardar e seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, um evangelho de renúncia. O evangelho não é o evangelho de tudo aceita, que Deus é amor. Deus é amor, porque Ele deu Jesus como Filho para morrer por nós. O amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, já foi expresso em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de uma
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor dele foi revelado, a graça foi nos dada, a segunda chance foi nos dada. Agora não é de qualquer jeito, porque a Bíblia deixa claro, e o próprio Cristo falou: sedes perfeito, como meu Pai é perfeito. Nunca vamos chegar a uma plena perfeição, mas o processo de santificação é o processo do aprimoramento, aonde nós vamos nos livrar do fardo do pecado, da escravidão da carne, e ter uma vida nova com Deus, nascendo de novo da água, do fogo e do Espírito, e ter uma nova vida, uma nova condução, que é pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nos libertar das coisas desse mundo. O Evangelho é a mensagem de reconciliação. Na verdade, o homem, ele precisa se reconciliar com Deus. Então o Evangelho é uma palavra de reconciliação. Por isso que quando Jesus começa a pregar, o próprio João Batista prega, os apóstolos pregam, e nós pregamos hoje. Quem prega o verdadeiro Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado, e nós precisamos nos arrepender. Eu estava lembrando que quando o Espírito Santo pousa sobre a cabeça dos 120 que estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo, e os homens lá começam a dizer que eles estavam bêbados, e Pedro sai, e na sua pregação ele fala de que aconteceu na vida, a realidade da vida de Jesus Cristo. Tinha morrido, falaram: nós não estamos bêbados, eu estou aqui testemunhando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando quase 3 mil almas aceitam a Cristo e recebem Jesus como Senhor da sua vida, eles olham para Pedro sem direção, sem nada, sem saber o que fazer, perguntam para Pedro: e agora? O que vamos fazer? Pedro olha para eles e diz: muito bem, o primeiro passo é: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E a ordem de Jesus foi esta: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Então a questão é: e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai que nos amou de uma tal maneira que enviou o Filho para que justificasse os nossos pecados, e o Espírito Santo que nos testificava o quanto Ele nos amou, e é Ele que nos prepara para o grande dia da redenção, aonde iremos encontrar a Cristo. Então a libertação é isso: nos libertar das garras do diabo. Não é nos preocupar com as coisas sobrenaturais, mas é olhar para nós mesmos, no nosso dia a dia, e abrir mão das coisas materiais, daquilo que me separa de Deus. Aí eu faço uma pergunta: como que eu posso saber que aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus? Poxa vida, olha, até deixa eu ver se eu acho aqui. É muito fácil. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa aqui que eu não lembro de cabeça, irmãos. Deixa eu ver. Versículo. Eu sou ruim de guardar. Aqui. Eu não vou. Deixa eu achar aqui, meus irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu vou dizer então como que eu posso saber se eu estou agindo de uma forma que não está me distanciando de Deus. Como que eu vou saber de uma forma o que está me colocando mais próximo de Deus? Primeiro, Salmos 25, 21 diz assim: que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança, Senhor, está em Ti. Ou seja, Senhor, o salmista está dizendo:
que eu mantenha a minha integridade e a minha retidão, e que eu não me corrompa, porque a minha esperança, Senhor, está em Ti. Quando nós vemos Provérbios capítulo 11, versículo 3, diz assim: a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Aí você vai entender como que eu vou saber o que é errado e o que é certo. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Simples. Começa assim. Quando eu começo a fazer as coisas que eu não posso contar para ninguém, fazer as coisas que eu tenho que falsificar, fazer as coisas que me causa danos à sociedade, danos às pessoas que estão perto de mim, tudo aquilo que me traz vergonha, tudo aquilo que eu percebo que não é justo, tudo aquilo que é imoral, tudo que não é de boa fama, então eu vou me proteger dessas coisas. E aqui deixou claro: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro o que você está fazendo? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Qual é a virtude naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu falo, naquilo que eu ajo, naquilo que eu visto, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo? Dá para saber pela nossa própria consciência. Ela nos absolve e nos acusa. A Bíblia deixa claro que pelas nossas palavras nós seremos condenados e também seremos absolvidos. Deus abençoe você. Tenha uma vida de bênção. Então não adianta eu falar para você que você vai ter um dia bom, que Deus vai estar na tua vida, se você não tomar essa prevenção e se proteger do mal. E começar a olhar para Cristo e abrir mão de algumas coisas. Renúncia é a palavra correta para nós nos dia a dia, no meio desse mundo corrupto. Estamos ainda no Éden, o fruto ainda está lá, e o fruto são as obras da carne. Eu não posso comer desse fruto, porque senão eu morro novamente, e eu tenho que nascer todos os dias de novo. Todos os dias de novo. Só que tem um detalhe: se eu ficar morrendo todos os dias para nascer de novo em Cristo Jesus, porque Ele vai perdoar os nossos pecados, se nós formos verdadeiros, eu vou ser sempre bebê espiritual, sempre uma criança espiritual. Eu preciso manter-me em pé e começar a renunciar. Eu sei que Deus vai agir na tua vida, Deus vai fazer realmente as coisas acontecer. Janelas vão se abrir, portas vão se abrir, o nome do Senhor vai ser glorificado, os teus sonhos vão se realizar, Deus vai concluir os desejos do seu coração. E eu sei que Deus é com você. Eu quero repreender a todas as artimanhas do diabo na tua vida. Eu quero, nesse momento, impetrar a bênção do céu sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua vida. Eu quero dizer que os sinais seguirão aqueles que crêem. E a Bíblia fala que em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E eu quero dizer que você está blindado por Deus. Se você realmente quer isso na tua vida, começa a rever os teus conceitos, e Deus vai agir fortemente. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus vai realizar os teus desejos ministerial, seu desejo familiar, seu desejo social, financeiro. Deus conhece o teu coração. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, diz assim: capítulo 13, versículo 8, eu acho. Porque nada podemos contra a verdade, senão
pela verdade. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não adianta você correr daquele evangelho que te preenche o teu ego. Você pode fazer o que você quiser, campanha de 7 dias, campanha de sexta-feira, campanha de quinta, pode ir para o monte todos os dias, pode orar todos os dias, jejuar, consagrar, fazer o que você quiser, contra a verdade. Mas se você estiver debaixo de uma mentira, de um evangelho falso, com um coração não verdadeiro diante de Deus, debaixo de uma palavra de um falso profeta, de uma palavra de um falso evangelho, de nada tem valor, porque Deus não vai te honrar na mentira, Deus não vai te honrar nas falsas profecias. Olha, eu até falo esses dias, eu estava dizendo o seguinte: antigamente o profeta, quando ele profetizava e não acontecia, ele era condenado. O profeta, ele tinha que fazer jus ao seu, o seu título. Se fosse assim os dias de hoje, irmão, o que ia ter de profeta morto? Hoje em dia as pessoas preferem ficar profetizando do que pregar a palavra. Quando fala dom de profecia e os profetas dos dias de hoje, eu até fico feliz. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Eu sou um profeta. Você que prega a palavra é o profeta, porque a profecia hoje é a palavra de Deus. Os profetas hoje são aqueles que ministram a palavra, que corrige, que redargue, que exorta e que consola. É a palavra de Deus. A maior profecia que possa ser divulgada numa igreja é a verdadeira palavra de Deus. O problema é que hoje a palavra verdadeira, ela cobra do homem e da mulher mudança de vida. Não é venha como está e fique como está. Eu preciso mudar, rever os meus conceitos e os meus valores. E eu quero profetizar na tua vida que as coisas vão acontecer se você tomar uma nova posição diante de Deus. Rever os seus conceitos e os seus valores e dizer: Deus, me faça uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Às vezes nós estamos na igreja e dizemos: olha, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, venha ser uma nova criatura. E às vezes você que está fazendo o apelo não nasceu de novo. Morreu, está morto na carne, vivendo na carne, vivendo no engano e no pecado, anunciando Jesus Cristo de salvação, mas não encontrou Ele realmente. É por isso que nós vemos lá em Mateus capítulo 7, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É Mateus 7. Eu quero terminar aqui essa live, mas eu vou falar mais uma coisa aqui que estou no coração. Eu quero te vacinar contra esses falsos pastores, falsos profetas, pessoas que ficam querendo encher a igreja a qualquer custo. Pessoas que querem ser elogiados, ter títulos com palavras impactantes. Irmãos, não precisamos melhorar a palavra do que ela já é. Se eu pregar a Bíblia como ela é, ela vai entrar e fazer morada no teu coração e vai mudar a tua vida. Quando nós vemos lá: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, o fruto, as atitudes, quem é ele? Como que ele age? Aí você vai lá, quando você vê o versículo 21 do capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aí você vai entender agora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aos profetas. Aos profetas. E em teu nome não expulsamos demônios? Olha lá. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
então lhe direi abertamente, não é não vos conheço, nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca te autorizei, eu nunca te ungi, nunca te separei. Você nunca teve um contato comigo realmente. E muitas pessoas acompanham essas pessoas, irmãos. Estão atrás dessas coisas. Lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, iniquidade é tudo aquilo que desagrada a Deus, o pecado, obras da carne. Vamos viver o fruto do Espírito. Então, o Evangelho não é um Evangelho de libertinagem. O Evangelho é uma nova oportunidade, uma nova chance, um fardo mais leve por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você tenha realmente um dia de bênção. Que Deus abençoe a Vitória. Eu amo a Vitória, é a minha netinha, não é? Do coração, cujo qual Deus tem dado ela a grande virtude do Espírito Santo, a sua mamãe Érica, a Kathleen, o Wallace, o japonesinho, esqueci o nome do outro garotão. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, minhas filhas. Meninas que eu amo muito, tenho muito carinho por essa família. E nós dorme pensando neles, acorda pensando neles, porque é muito amados. São muitos amados. Que Deus abençoe o pastor Valdeide, a irmã Edith, a pastora Edith. Que Deus continue abençoando grandemente. Amo muito vocês. Fortemente a vida de vocês. Cláudio Branco, Deus abençoe. Néia, Deus abençoe. Lucinéia, Deus abençoe grandemente toda a sua família. Que Deus continue abençoando o irmão Alexandre, a irmã Ângela, pastor Dorival, Deus abençoe cada um de vocês, toda a congregação de Canitar. Que Deus continue abençoando e guardando grandemente a vida de vocês, e saiba que eu amo demais vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, graças te dou por tudo quanto tem feito por nós. Aleluia. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Eu sinto que o Senhor está agindo no coração de cada um que está vendo essa live, que vai ver. E aqueles mesmo que não estão vendo, Senhor, e que nem vão ver, mas que sejam alcançados pelo poder da tua palavra, Pai. Nós repreendemos toda a seta do mal. Nós repreendemos, Senhor, toda língua venenosa, todos os olhos maldosos. Repreendemos todos os demônios que vêm se levantando. Em nome de Jesus, sai agora, todo mal caia por terra. Entra com a providência, sara as feridas, cura as enfermidades. Eu te clamo, Pai, e peço encarecidamente que entra, Senhor, dando a solução dos problemas, abrindo as mentes para novos caminhos, para a solução. Eu sei que tu pode fazer, e eu creio que tu há de agir na vida de cada um. Repreendemos todos os vícios, repreendemos toda a maldade, repreendemos, Senhor amado, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Que Deus continue te abençoando, te guardando. Fica com Deus. Um forte abraço a todos.